Boa noite. Boa noite, professor. Todo mundo está bem por aí? Estou bem, professor, graças a Deus. Estou bem. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Severino, Boa noite, professor. tudo na bênção, né? Tudo na benção, graças a Deus. Vamos aguardar somente um pouquinho. A nossa amiga Heloísa, né? Vamos aguardar só um pouquinho, ela... Deixa eu só ajustar aqui a nossa... Pronto, agora. Meus amigos, vamos então dar início, né, à nossa aula hoje, para que a gente tenha tempo, né? Tenha tempo de caminhar bem e com bem calma, né? Com paciência. Eu vou só aguardar entrar aqui na tela. Deixa eu botar aqui. Ok. Só está faltando a Beth, né? Vamos em frente. Deixa eu colocar aqui só uma coisinha. Vocês estão vendo direitinho a tela? Estou vendo, professor, estou vendo bem. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Vê se assim vai ficar melhor, como eu vou colocar. Tá melhor assim? Tá melhor. Tá, sim, tá melhor. Pronto. Olha, nós hoje vamos fazer alguns estudos de caso com base no que nós já abordamos nas outras aulas. Falamos da parte do direito constitucional, os fundamentos, né, da liberdade religiosa na própria Constituição Federal. Nós vimos também a previsão, né, das organizações religiosas no Código Civil, e nós vimos que elas têm uma liberdade maior que as associações.
de elaborar e de trabalhar os seus estatutos, né? Isso aí vocês lembram, né, que nós falamos. Tá dando para ouvir alguém direitinho? Tá ouvindo direitinho? Estou escutando bem, professor. Estou Pronto. ouvindo bem. Então, hoje, nós vamos trabalhar. Vou deixar alguns microfones mudos, devido a algum barulho externo, mas caso que vocês necessitem, aí vocês pedem que eu ativo, tá bom? Pelo chatzinho ou pelo WhatsApp, vou deixar ele aqui ativo. Olha, então, hoje nós vamos pegar casos práticos. O que seriam esses casos práticos? Casos que já foram analisados na justiça, certo? E, para isso, nós vamos abordar alguns conceitos que são básicos, né? Davi Argiolas, ele é um professor assim, muito preparado, capacitado. Ele é de Portugal. Eu li a tese dele de doutorado e ele tem uma abordagem muito boa sobre a responsabilidade civil extracontratual das entidades religiosas. E aí uma frase que ele deixou: é mais do que nunca necessária uma reflexão acerca dos limites a que o direito de liberdade religiosa deve estar sujeito, a fim de se perceber que danos causados por condutas religiosas devem ser indenizados e quais, ao invés, devem ser vistos como consequências naturais do exercício deste direito fundamental e, consequentemente, ser suportado pelos lesados. O que é que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Ele está querendo dizer que existe a liberdade religiosa. Ok, isso é claro, é indiscutível. Mas só que existem alguns limites que legalmente eles são colocados, às vezes de uma maneira ainda não muito subjetiva, né? Não muito clara, né? Não muito assim destrinchada. Mas existem problemas e consequências que podem gerar uma responsabilização para pessoas e para instituições, caso algumas condutas elas fujam de padrões normais, de padrões estabelecidos, certo? Logo, hoje nós vamos analisar alguns princípios de responsabilidade civil, só para que a gente tenha um conceito disso, né? Muito claro. Vocês vão olhar aqui, as decisões, elas sempre levam em consideração essa garantia constitucional de liberdade de culto, de liberdade de liturgia, né? Liberdade de expressão religiosa, mas também existem casos em que tanto as pessoas que representam as instituições, como as instituições, elas podem ser responsabilizadas por atos, né, praticados. Diante dessa perspectiva, nós vamos para o Código Civil. Tá? Nós vamos ler artigos aqui, até para que você tenha essa percepção clara de onde se localiza. Artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-la. Isso é indiscutível. O artigo por si só ele já deixa muito clara, né, assim, as repercussões do ato ilícito. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outra. Quer dizer, haverá obrigação de reparar o dano, certo? Independente de culpa, há uma obrigação de reparar o dano, ok? E tem alguns casos especificados em lei que isso fica muito claro, muito assim, de fácil verificação. Verificação, e nós vamos ver, acompanhando no próprio Código Civil, os outros instrumentos normativos. Com relação aos atos ilícitos, né, que nós falamos aqui em cima, ó,
aquele que por ato ilícito, o que seria ato ilícito? Né? Artigo 186 e 187 fala dos atos ilícitos. Aquele artigo 86 que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Veja bem, a gente já está vendo uma repercussão do dano que não é apenas patrimonial, ainda que exclusivamente moral, né? Por ação ou omissão voluntária. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, quer dizer, você é titular de um direito. Quando você exerce, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Isto é, mesmo quando você tem um direito, né, titular de um direito, você tem que exercê-lo dentro dos limites. Senão, os danos causados por essa ação excessiva, eles deverão ser, de uma maneira ou outra, reparados, né? Eles serão alcançados pela norma jurídica. Artigo 188. Não constitui os atos ilícitos. O que é que não constitui ato ilícito? Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Bem, eu não posso dizer que é ilícito um ato praticado em legítima defesa, né? Ou, pelo menos, que um exercício regular de um direito reconhecido seja um ato ilícito. Bem, se é um direito, não é um ato ilícito, né? É um ato lícito, né? Inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Quer dizer, uma ação sua pode destruir uma coisa alheia ou pode até gerar uma lesão a terceiro, a pessoa, mas o objetivo era remover um perigo iminente. E aí você tem vários exemplos de danos materiais que são causados, mas você salva uma vida, né? Enfim, há ações e atos que são praticados com o objetivo de remover um perigo iminente, né? Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Aí vem as interpretações do direito, né? Porque ele diz, olha, o seu ato ele não será considerado ilícito, mesmo se ele venha a deteriorar ou destruir uma coisa alheia, mesmo se ele venha a causar uma lesão, se o fim era remover o perigo iminente. Agora, se esse ato seu ele não for absolutamente necessário, se havia outras formas claras e palpáveis de ação, isso pode ser considerado um excesso. E no parágrafo único, a segunda parte diz, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo, né? Enfim, você tem que se policiar, é evidente que isso é muito subjetivo, né? Digamos, num evento em que você só tinha 2, 3 oportunidades de ação, se você escolher por uma, numa fração de segundos, isso dificilmente vai ser considerado um ato ilícito, né? É o normal, uma questão de bom senso. O artigo 928, que é logo após aquele, né, que fala do ato ilícito, 928, traz algumas ressalvas também. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, né? Já traz a perspectiva do incapaz, que ele responde pelos prejuízos que causar. Aí vem em uma condição, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Agora tem um parágrafo único para esclarecer. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa,
não terá lugar se privado do necessário ou incapaz, ou as pessoas que dele dependem. Quer dizer, essa repercussão, ela não pode privar do necessário e incapaz nem as pessoas que dele dependem, né? Enfim, tem que ter uma proporção. O artigo 929, se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Vocês viram aqui que nós vimos do artigo 188, o segundo, aquela deterioração ou destruição, né, de coisa alheia. O que é que diz aqui? Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do inciso 2º, né, se for verificado que o ato foi desproporcional, o ato que destruiu, deteriorou coisa alheia ou que gerou uma lesão a terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Vamos repetir, ó. No caso do inciso 2 do artigo 88, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, vamos supor, uma ação de terceiro faz com que você tome uma ação que foi considerada desproporcional e que gerou um prejuízo. O texto diz, contra este terá o autor do dano, quem causou, ação regressiva, para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Ok, gente? Eu vou abrir parágrafo único, depois eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Certo? Eu vou abrir um pouquinho o microfone para vocês, porque são muitas informações. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, como é que está caminhando a coisa. Até agora, sem dúvidas, professor. Tudo tranquilo também, Ranilson, Severino? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo, né? Parece ser bem lógico, né? Vamos à frente. Artigo 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem, independente de culpa, pelos danos causados pelos produtos postos à circulação. Isso aqui eu trouxe, estou trazendo algumas informações nesse sentido, porque a organização religiosa ela é uma pessoa jurídica, certo? Logo, por ser uma pessoa jurídica, ela tem representantes reais, né? E ela pode causar danos que podem, de qualquer forma, ao final, as repercussões caírem sobre o autor, pessoa física, né, numa ação regressiva, né? Mas a pessoa jurídica, a igreja, ela pode responder patrimonialmente pelos danos causados. Por isso que eu trouxe o artigo 931, ressalvar os outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos produtos postos à circulação. Bem, aqui a gente não vai falar de produto, apesar que tem muita igreja que vende produto, né, irmão? Não é? Você vê algumas igrejas que vendem, sei lá, rosa, não sei, sal, não sei da onde, areia, enfim. Livros, né? Enfim, vende produtos. E se esses produtos danos, né? Enfim, existe uma discussão. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. Aí vem uma linha de responsabilização, né? Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. O tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, né? O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, né? Você vai para uma empresa,
você contrata uma empresa e um dano é causado por um empregado daquela empresa, né? Na realidade, quem responde inicialmente por isso, pode haver, depois com a apuração interna, se verificar se esse dano pode ser, dependendo da ação, né, do ato, pode chegar a ser reparado pelo empregado, mas a empresa é que é responsável por isso. Por isso nós falamos, né? É importante isso no conceito de igreja. Inciso 4. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Quer dizer, ele é responsável. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia, quer dizer, enfim, aqueles que participaram, não sei, como, digamos, um colaborador em um crime, né, normal, eles respondem até a concorrente quantia, né, aquele valor que foi levado a prejuízo, né? Artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, que nós lemos, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Porque, veja bem, estão falando de pais, de tutor, curador, de empregador, de donos de hotéis, e aqueles que gratuitamente participaram do produto do crime. Né? Logo, estes aí, né, eles respondem, ainda que não haja culpa de sua parte, pelos atos praticados por terceiros ali referidos. O artigo 934, aquele que ressarcir o dano causado por outrem, pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Não é? Já está falando na perspectiva da capacidade do indivíduo. Né? Aquele que ressarciu o dano causado por outro pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Aí coloca assim as exceções, né? Artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal. A gente está falando aqui de responsabilidade civil apenas. Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Quer dizer, ele está mostrando que responsabilidade civil é independente da criminal. Não se pode questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Bem, se no juízo criminal já sabe quem foi o autor, né, daquele dano, né, quem gerou aquele prejuízo, e já sabe qual foi o fato, isso não vai se discutir mais na reparação civil. Né? O dono ou detentor, artigo 936, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar a culpa da vítima ou força maior. Artigo 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fossem manifestas. São casos expressos, né? Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou foram lançadas em lugar indevido. Pessoa com raiva lá, né, numa briga, joga, cai na cabeça de alguém, é responsável. Enfim. Artigo 939. Isso aí vai ficar gravado, né, com vocês podem acompanhar depois da leitura com facilidade, né? O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita,
ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Quer dizer, você não pode pedir antecipação de uma dívida, né, a qualquer pessoa. Logo, o texto legal diz que você é obrigado a esperar o tempo que faltar para o vencimento e descontar os juros correspondentes, mesmo que eles sejam estipulados, e a pagar custas em dobro, né? Artigo 940. Aquele que demandar por dívida já paga, de todo ou em parte, sem ressalva as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se não houver prescrição. Lembra, né, que nós falamos muito isso? É muito comum nessas ações que colocam você no Serasa, né? Quando você já pagou a dívida. Você entra com a ação de indenização por danos morais e por dano material pedindo o dobro. Por que pedindo o dobro? Porque eles, digamos, o banco, né, o Serasa, o banco colocou você no Serasa demandando por um valor já pago. Logo, ele vai lhe devolver o dobro, né? Como tem mesmo aqui, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. E no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição, porque tem os casos de prescrição, né? Nós tivemos um caso interessante no final do ano passado, aquelas ações de plano de saúde, né? Em que muitos aumentos foram dados de maneira absurda, né? E várias pessoas ficaram anos pagando um valor muito mais alto. Aí houve um prazo prescricional estipulado, os valores cobrados até 3 anos antes do ajuizamento da ação. Mesmo que você tenha pago 5, 7, 10 anos a mais, estabelecer o prazo prescricional, eu achei um absurdo, né? E principalmente porque você, assim, a sua capacidade econômica é desse tamanho comparado com a seguradora, né? Mas, enfim, caiu para o mais fraco, né? Artigo 941. As penas previstas no artigo 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestar da lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prova ter sofrido. A pessoa entra com a ação entra com a ação contra mim, dizendo que eu não paguei uma dívida. Depois ele encontra o recibo, ele corre e pede desistência da ação antes de eu ser intimado, né? No próprio texto aqui, antes de contestar da lide. Eu fui intimado, mas não contestei a lide. Se eu provar que houve alguma repercussão por esse ato, né, eu posso, evidente, requerer o que está estabelecido 939 e 940 com relação à cobrança da dívida. Artigo 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outro ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Isso é claro. Nós temos de responder, inclusive, com o nosso patrimônio. É comum chegar numa ação de até execução mesmo, penhorar a televisão, penhorar sofá, penhorar alguns bens, né? Para ressarcir. Se for mais de uma pessoa, ela responde solidariamente, né? Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932, que a gente viu lá atrás. Lembra? Os pais, tutor, curador, empregador. Quer dizer, eles são solidariamente responsáveis. Né? Artigo 943. O direito de exigir reparação e obrigação de prestado transmitem-se como herança. Por quê? Uma pessoa gerou um prejuízo a você. Você vai entrar contra ela. Ela morreu. Tudo bem, mas ela deixou um patrimônio.
Aí, antes de haver a divisão desse patrimônio com os herdeiros, né, vai ser abatido do monte o valor da indenização que a pessoa lhe devia. Aí vamos ver alguns desses elementos de responsabilidade civil que, de qualquer maneira, estão inseridos nesses artigos, para ficar mais claro o entendimento. Vamos ver, trabalhar culpa, nexo de casualidade e o próprio dano. Na culpa, existem 3 aspectos, né? Primeiro, a imprudência. O que seria a imprudência? Seria a falta de dever de cuidado em determinada conduta positiva. Quer dizer, numa conduta sua, houve o dever de cuidado, né, de zelo. Você foi imprudente. Qual seria o negligente? Seria a falta de dever de cuidado em relação a determinado procedimento de forma negativa. Diferente da imprudência, que tem a perspectiva de uma conduta positiva, né? A negligência é em relação a determinado procedimento de forma negativa. Já a imperícia é uma falta de qualificação do agente na realização de determinada conduta. Você simplesmente não era qualificado, o agente. Logo, ocorreu a imperícia. A negligência, você deixou de observar perspectivas, né? Que deveriam ser observadas, o zelo, o cuidado. Já a imprudência, a sua conduta foi positiva. Ela, digamos, proporcionou que a culpa fosse efetivada através do seu ato. Uma ação sua foi executada sem aquele dever de cuidado, né? Sem o dever de cuidado. Aí temos imprudência, a negligência e temos a imperícia. O nexo de casualidade é um conceito, inclusive, nós falamos que ele não é jurídico, porque ele decorre de leis naturais. Claro que existe entendimento, né? É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre conduta e resultado. Quer dizer, nexo de casualidade. Entre a conduta e o resultado, existe uma ligação. E essa ligação, ela é efetivada pelo nexo de casualidade. Quer dizer, aquela ação, aquela conduta, ela gerou o resultado. Ela gerou o resultado. Aí tem, quando nós falamos do resultado, o resultado vai gerar, de qualquer maneira, uma responsabilização. Essa responsabilidade, ela é objetiva. Objetiva não precisa de uma comprovação da culpabilidade para que haja obrigação de indenização. Por exemplo, o nome está no Serasa. Não, está no Serasa. Não precisa de uma comprovação de culpabilidade. Está lá no Serasa. Você botou meu nome, eu paguei a conta. Está lá. Não precisa de uma comprovação. Já a responsabilidade civil subjetiva é aquela necessária para a existência da comprovação da culpa do causador do dano. Não havendo comprovação pela vítima, não existe a obrigação de indenização. Veja bem, a vítima é que tem o ônus da prova, né? A vítima é que tem que dizer que a sua ação gerou o dano. Logo, dentro do nexo de casualidade, você pode observar que é quem faz a ligação entre a conduta e o resultado, é o nexo de casualidade. E essa responsabilidade pode ser objetiva quando não precisa de comprovação. Está claro já lá. Geralmente, matéria de fácil verificação. Já a subjetiva, necessário se faz que a vítima ela prove, ela estabeleça de maneira muito clara a sua culpa, né? Que houve a sua conduta gerou o resultado, causou dano, né? A sua conduta causou o dano. Dano, olha, dano moral
Nós vimos aqui atrás, deixa eu pegar aqui para você. Não, é lá na frente, que a gente vai ver na definição dos estudos. Dano moral, quando ligados aos direitos da personalidade. Honra, liberdade e imagem. Você ser chamado de devedor sem dever. A sua honra, né? Chega lá a CELP, corta a sua luz, toda a rua vê e você com a conta paga. Cabe indenização por dano moral e por dano material, porque está lhe cobrando uma conta paga. Não é? Estou dando só um exemplo. Tem um texto do professor Caio Mário da Silva, né? Ó, como tenho sustentado em minhas instituições de direito civil, na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos ou duas concausas. Né? Inciso primeiro caso, né? Punição ao infrator pelo fato de haver ofendido o bem jurídico da vítima, posto que imaterial. Ele sustenta que, para a reparação do dano material, existem dois motivos que ele chama de concausas. O primeiro é que o infrator tem que ser punido, porque ele atingiu um bem jurídico meu. Tudo bem, é imaterial porque é invisível. Quando a gente fala de dano moral, você não mede. E o segundo é pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium dolores, porém o meio de lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido. O fato de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa, de qualquer maneira, o desejo de vingança. O que é que Caio Mário diz? Ele diz que, olha, dano moral, no dano moral, para ele, existem duas coisas que são importantes. Uma é que o seu bem jurídico é imaterial, ele não pode ser mensurado. Tanto que, às vezes, em algumas ações, as pessoas pedem para mostrar a sua capacidade financeira, para não mostrar, para que você não peça uma indenização, digamos, absurda, né? Fora da sua realidade. Mas Caio Mário disse, olha, uma coisa é que o bem material existe, é um bem meu, imaterial existe. Tá? É um bem meu, ok? Ele nunca vai, digamos, ser mensurado financeiramente, não vai. Mas o fato daquele que me ofendeu ter de me ressarcir com um valor arbitrado pelo juízo, né? Isso vai gerar para mim uma, digamos, uma percepção de que eu fui ressarcido de alguma maneira pela afronta. E tem também o poder pedagógico, né? Daquele que afrontou, ele pensar melhor, digamos, um banco. Imagina, sai botando todo mundo no Serasa. Se não se fizer nada, ele não está nem aí. Quando começa a existir as ações, ele começa a aprimorar o quê? O seu sistema. Por quê? Está lhe trazendo prejuízo. Logo para Caio Mário, o que acontece? O fato do ofensor ter que botar a mão no bolso, isso tem um poder pedagógico também. Ele vai pensar melhor antes de agir da próxima vez, né? E uma vez que ele foi responsabilizado nessa ocasião. Logo, existe um bem jurídico que é um patrimônio que é imaterial. Todos nós temos, né? Que é a própria, que hoje é ressarcido na perspectiva de um dano moral, como tem o texto honra, liberdade, imagem de outros, né? Dano material é quando o dano é causado a determinado bem jurídico dotado de valor. Quer dizer, você consegue mensurar, bater no meu carro, né? Você faz lá o orçamento, é X, né? Logo, existe como você mensurar
o valor econômico. Agora, podendo ser emergente ou lucro cessante. Por exemplo, você usa o seu carro para distribuir frutas. É o seu trabalho. Né? A pessoa bate em você. Ele não só tem apenas de ressarcir o seu carro. O valor do conserto. Mas os dias que você ficou parado, que não pôde trabalhar. São os lucros cessantes. Né? O lucro que você deixou de ter por ficar com o seu carro parado lá na oficina. Né? Isso é muito comum acontecer, principalmente em acidentes de trânsito, quando as pessoas, por exemplo, trabalham com o carro, aí teve que alugar outro carro, aí ele junta o valor do aluguel e pede que a pessoa possa ressarcir o valor do aluguel do carro. Né? Artigo 86, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aí nós podemos observar que o ato ilícito, ele alcança até a perspectiva do bem imaterial, né? Do patrimônio material, que seria o patrimônio moral, né? O que nós vimos, a imagem, enfim. E agora, depois desse resumo rapidinho, vocês querem falar alguma coisa? Para a gente começar nos casos? Ou está Por mim, tranquilo? tudo bem, professor. Está tudo tranquilo, então, né? Tudo Tá tudo tranquilo, professor. tranquilo. Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro estudo de caso. Deu para entender direitinho essa introdução de responsabilização, né? Sim, professor. Pronto. Vamos ver agora. Deixa eu ver só aqui. O primeiro estudo de caso. O estudo de caso é um pouquinho detalhado, né? A gente vai ler um pouquinho para poder entender o caso, porque senão não seria estudo de caso, seria só a leitura, né? Isso aqui é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Capital Brasília. Os apelantes, aí tem o nome da igreja, porque é público, isso aí é uma jurisprudência que existe, né? Foi escolhida aleatoriamente, mas dentro do tema. Igreja Internacional da Graça de Deus. Bruno Rodrigues, Ramiro José, Leonardo Rosa, os advogados, né? Apelado. Bruno Rodrigues, Igreja Internacional da Graça de Deus. Leonardo Rosa, Ramiro José Rosa. Relator Fábio Eduardo Marques, o acórdão é esse. Tá? Vamos ver um pouquinho aí do resumo. O autor pretende receber indenização pelos danos causados em seu veículo em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 16 de dezembro de 2014, por volta das 5 horas, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, situada no setor comercial norte, sustentando que o réu, Leonardo Rosa, condutor do veículo envolvido no acidente, agiu com imprudência, pois adentrou a pista de rolamento em marcha ré, sem adotar a devida sinalização e sem atentar para o fato de que o veículo do autor, BMW, trafegava normalmente pela via. Pretende a condenação do réu Ramiro José Rosa, porque alega que ele é proprietário do veículo, e a condenação da Igreja Internacional da Graça de Deus, porque o réu Leonardo é pastor da referida igreja. Diz que quando ocorreu o acidente, estava chegando do mercado, pois havia feito compras para a igreja, equiparando-se ao empregado ou preposto da igreja, já que estava a serviço dela. Refere que o réu moveu contra o autor no juizado especial, em razão do mesmo acidente, e que formulou pedido contraposto de reparação do dano moral no referido. Eu estou em aula, daqui a pouco eu vejo. Que o valor do dano material, na data do orçamento, é de 29 mil e alguma coisa, né? Que deve ser indenizado com base nos artigos
e 927 que nós lemos, assim como pelo dano moral que sofreu, consistente no fato de responder à ação que tramitou no juizado especial e no fato de ter ficado privado do veículo por mais de 60 dias. Pede a condenação dos réus a pagar o valor de 35 mil, já atualizados até a data da propositura da ação, bem como o valor de 10 mil a título de reparação de danos. Vocês entenderam o que aconteceu, né? Uhum. Ok? Vocês entenderam o que aconteceu, né? Sim, professor. Ok. Entendi. O pastor da igreja estava na igreja, saiu da igreja, dando uma rezinha, né? E, assim, não estava prestando atenção e viu passando um veículo na avenida e esse veículo chocou-se com o carro, gerando aí um prejuízo que, atualizado, junto com os danos que ele solicitou, ia dar agora 45.500. 45 mil. Não é? Uhum. O Leonardo, veja bem, presta atenção. Leonardo era o réu, lá em cima, certo? Acontece que o réu moveu a ação contra o autor em razão do mesmo acidente e que formulou pedido contraposto. Isto é, o réu entrou também com ação contra ele, gerando aquele tumulto, né? Aí vamos lá, tese da defesa. A RE, Igreja Internacional da Graça de Deus, defende a premissa de que é inaplicável a responsabilidade por fato de terceiro, descrita no artigo 932, inciso 3 do Código Civil, por continuar a relação de benefício econômico ou subordinação jurídica entre o apelante, que era o pastor, né, e o motorista responsável pelo acidente. Assevera que o corréu, o condutor do veículo, não estava no exercício do trabalho que lhe competia e tampouco incorreu em ilícito em razão deste. Pugna pelo provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de que seja excluída a responsabilidade solidária da ré apelante. Decisão do primeiro grau foi essa. O juízo declarou procedente em parte o pedido inicial para condenar os réus solidariamente ao pagamento de 29 mil a título de indenização por danos materiais. No que concerne ao dano moral, entendeu que houve coisa julgada em relação aos réus Leonardo e Ramiro José e que a pretensão não se caracterizou contra a igreja réu. Pela sucumbência recíproca, decidiu cada parte arcará com 50% do valor das despesas do processo, fixou os honorários no valor de 15% sobre a condenação, tendo em vista que o maior trabalho na condução do processo, cabendo em benefício do autor e de seu patrão, de 50% desse valor, cujo ônus é dividido em razão de 1/3 para cada réu. Condeno o autor a pagar 50% do valor dos honorários, de 15% sobre a condenação, e para os patrões dos réus, beneficiando cada réu na proporção de 1/3. Essa confusão foi para dividir a questão dos honorários, né? Aí você vai observar que houve o recurso, né? E houve a decisão, então, na segunda instância, no tribunal, que chegou ao seguinte acordo. Em regra, a responsabilidade civil é individual de quem, com sua conduta ilícita, causa dano a outrem. Trata-se da consagração do princípio da personalidade da culpa ou para a doutrina denominada responsabilidade direta ou responsabilidade por fato próprio, né? Logo, a responsabilidade civil é individual. Há, no entanto, situações nas quais o ordenamento jurídico atribui a alguém a responsabilidade solidária por ato de outrem, em razão de determinada relação jurídica havida entre eles, na chamada responsabilidade indireta ou responsabilidade por fato de terceiro. Tal ocorre porque a lei, em situações especiais, nós vimos isso, visando garantir o ressarcimento pelos prejuízos causados a terceiros, indica as pessoas responsáveis pelos atos lesivos praticados por outras pessoas, em relação às quais se encontram submetidas ou em sua guarda, ou que para elas prestam serviços e executam atividades que desencadeam um dano. Aí a responsabilidade civil do empregador ou comitente
por ato de seus empregados, serviços e prepostos, tem previsão no artigo 932, que nós lemos, né? O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais, prepostos, no exercício do trabalho, que lhe competir ou em razão dele. O Código Civil, perfilhando a teoria da responsabilidade objeto do responsável, proclama que essa responsabilidade, independente de culpa do empregador ou comitente, de acordo com a doutrina, são requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil do empregador ou comitente. Por quê? Condenou-se a igreja também. Primeiro, a demonstração do ato ilícito praticado pelo empregado ou preposto, da consequente existência de prejuízo causado a terceiro, que o ato foi praticado pelo empregado ou preposto no exercício das funções ou atividades que lhe eram próprias durante o trabalho ou em razão dele. E o ato foi culposo. De comprovada a relação jurídica de emprego ou de dependência entre o causador do dano e o empregador comitente, este no ato praticado em seu nome ou por sua conta pelo preposto. E o fundamento da decisão? A jurisprudência, com respaldo na expressão contida no texto final do inciso 3 do artigo 932, vem reconhecendo a responsabilidade ali fixada, mesmo quando o ato do empregado ou do preposto for praticado extrapolando o local e a ocasião do trabalho ou prestação de serviço, para além do espaço físico e do horário específico, conforme a atividade, desde que em razão do trabalho ou função e mantidos os requisitos da relação jurídica civil de subordinação e dependência entre as partes, né, no caso do empregado, ou de ato praticado em nome ou por conta do comitente, no caso de preposto, nessa circunstância. Logo, no Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento de que, para a configuração da responsabilidade civil, né, prevista no artigo 93 do inciso 3, não se exige que o preposto esteja efetivamente em pleno exercício do trabalho, bastando que o fato ocorra em razão dele, mesmo que esse nexo causal seja meramente incidental, mas propiciado pelos encargos derivados da relação de subordinação. Já decidiu o STJ, e para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que exista um contrato típico de trabalho. É suficiente a relação de dependência que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. O entendimento da Corte Superior conflui no sentido de que é possível responsabilizar entidades religiosas por atos praticados por seus representantes. Aí veio a decisão. Acidente de trânsito, apelação civil, condutor a serviço de entidade religiosa, proprietário do veículo, legitimidade passiva configurada, responsabilidade solidária, ônus da sucumbência, proporcionalidade. Foi o que aconteceu? Foi condenado solidariamente o pastor e a igreja. Aí tem a emenda, né? Conseguiram entender direitinho? Sim. Aí vem a descrição, né, do acordo. É possível responsabilizar civilmente entidades religiosas por atos praticados por seus representantes. Precedente do STJ, a solidariedade nos termos do artigo 932 do Código Civil, pois, à época do acidente de trânsito, o causador da colisão era pastor da igreja e, ademais, restou demonstrado que ali se encontrava no exercício de sua atividade eclesiástica ou razão dela. Não comprovada a venda anterior do veículo, subsiste a responsabilidade objetiva e solidária entre condutor e proprietário de automóvel quanto aos danos causados a terceiros. A sucumbência recíproca, delineada no artigo 85 do CPC, deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos. Aí é a questão dos honorários. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida para a correção do erro material exclusivo da sentença. Apelações dos réus conhecidas e não providas. Deu para entender, meus queridos, esse primeiro caso? Logo, Sim, professor. A igreja, ela pode ser responsabilizada por um ato assim, do pastor ou de um membro que esteja exercendo uma atividade na igreja, veja bem, remunerado ou não.
e que no exercício dessa atividade, não necessariamente nos horários normais, ele pode estar até fora do horário, mas realizando essa atividade, se houver essa prova de que ele estava fazendo uma atividade em nome da igreja, a igreja pode ser condenada solidariamente por esse evento causado. Interessante o caso, né? Uhum. Logo, não precisa ser um empregado. Você pode até dizer, mas pastor não é empregado. Né? Pastor recebe prebenda. Né? O pastor, ele recolhe o INSS como autônomo, digamos, né? Não importa. Ele estaria atuando como um agente que estava realizando uma atividade para a igreja. Não necessariamente precisaria de um vínculo empregatício, subordinação formal, né, para que esse dano fosse caracterizado. Esse é o nosso primeiro estudo de caso. Vocês viram que teve uma decisão... Tá com a internet do teu celular aí, mas tá normal? Vê aí. Teve uma decisão de primeiro grau, né? Teve a decisão de primeiro grau. Depois nós tivemos um recurso. Na decisão de primeiro grau, o juiz ele condenou solidariamente, né, os réus, né? Mas só que a pretensão não se caracterizou contra a igreja ré. Aí, quando da apelação, houve a inclusão e todos eles responderam solidariamente. Não. Eu acho que ele tentou, é evidente que O a áudio do igreja professor tá saindo, não. fosse responsabilizada, exatamente para que não houvesse a possibilidade de não receber, né? Por uma dificuldade financeira das partes, né? Das pessoas físicas. Bem, vamos lá para o segundo caso. Podemos partir para o segundo caso? Sim. Vamos lá. Aqui aconteceu, para você ver que não é só a igreja evangélica, aqui é a Arquidiocese de Campo Grande, paróquia Nossa Senhora da Auxiliadora, Missão Salesiana de Mato Grosso. Né? Você pode observar que teve uma apelação movida por Acidalva e 2 apelados, a Arquidiocese e a Missão Salesiana. Foi o que aconteceu. Um fato lamentável. Em 4 de agosto de 2008, às 15 horas, a professora de catequese, Rosa Lúcia Capra Pasto, compareceu à sua residência, solicitando que sua filha menor, Elaine Batista Lobo, fosse ao ensaio da primeira Eucaristia, o que foi autorizado, visto que imaginava que este fosse acontecer na Igreja Católica de São Calixto e São Luís, como acontecia periodicamente. Sustentou, contudo, que a aludida catequista levou a infante ao retiro na Lagoa da Cruz, situada no Instituto Réu, ocasião em que fora vítima de afogamento que levou a seu óbito. Declinou nesse contexto que tal fatalidade ocorreu por imprudência da educadora religiosa, pois permitiu que menores entrassem na lagoa sem conhecimento de práticas aquáticas e do instituto demandado, que foi negligente em garantir a segurança das pessoas que frequentam o seu recinto. Diante de tais fatos, pediu a procedência do pedido inicial para fim de condenar os réus ao pagamento de danos morais no importe de 500 salários mínimos, bem como em danos materiais no montante equivalente a 728. Muito dinheiro, não. Eita, Jesus. A tese da defesa apresentou preliminarmente a necessidade de retificação do polo passivo do feito para fim de constar como ré
Arquidiocese de Campo Grande, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, visto que a Capela São Calixto e São Luís não é dotada de personalidade jurídica. No mérito, aduziu que a catequista Rosa Lúcia se dirigiu com seus catequizandos ao instituto demandado, sendo que todos os pais foram avisados que o retiro seria realizado nesse recinto. Inclusive, alguns participaram como convidados e presenciaram o acidente. Asseverou que o objetivo do aludido retiro era realizar momentos de reflexão e oração, não constando na programação qualquer atividade recreativa na lagoa existente, sobretudo porque a senhora Rosa Lúcia proibiu, terminantemente, que a criança entrasse na lagoa, além do que havia uma placa indicando a proibição de nadar. Ressaltou, no entanto, que devido aos apelos dos infantes, a catequista Rosa Lúcia permitiu que estes molhassem os pés, sendo que, nesse momento, a filha da autora entrou correndo na lagoa e veio se afogar. Verberou que sua educadora religiosa não praticou ato ilícito, tampouco agiu com culpa no episódio, de modo não que são improcedentes os pleitos indenizatórios. Certo? A decisão de primeiro grau, quer dizer, o juiz monocrático. Percebe-se que a autora sofrera evidente abalo moral com a morte de sua filha, a qual estava com apenas 13 anos, sendo certo que a dor e o sofrimento nesse caso é imensa. Ademais, conforme pacífica e jurisprudência, o dano, nessa hipótese, decorre do pátrio fato, tornando-se desnecessária a sua comprovação. Outro simples, pelo que se depreende dos atos, a parte demandante não transparece, demonstra possuir renda abastada, visto que qualificou-se como desempregada, e reside no bairro, assim como litiga com apoio da AJG, devendo tais elementos também ser considerados para a fixação do quanto de indenização. Por sua vez, a Arquidiocese de Campo Grande trata-se de instituição religiosa, a qual é responsável pelas igrejas católicas dessa capital. Assim, considerando as circunstâncias declinadas, fixo diante de tais elementos e por equidade o valor de 50 mil, equivalente a aproximadamente 70 salários mínimos, visto que esse montante se revela ser suficiente, tanto como reparação, compensação pela dor e sofrimento sofrido pela autora, como também tem um caráter repreensivo necessário a demandada a fim de ser mais diligente, prudente no futuro, considerando ainda para tal valor as características, condições econômicas das partes, e de igual modo que a indenização não pode ser além do suficiente e necessário sob pena de se transformar em enriquecimento indevido, inclusive considerando que nenhum valor irá suprir a falta da filha. E, de outra banda, deve ser de um valor que atenda aos critérios para repreender também o ofensor quanto à sua conduta, anotando-se por oportuno que o valor fixado a menor do que pedido não gera sucumbência recíproca quanto a tal pretensão nos termos do anunciado da súmula 3/2000. O que é que aconteceu? O juiz da primeira instância, ele, quando estipulou a sentença, ele justificou na proporção de que o valor não pode ser excessivo para não promover um enriquecimento ilícito, né, da pessoa que recebeu o valor da indenização, apesar que ele sabe que a questão da perda, né, da filha não pode ser mensurada, né, financeiramente. Agora, também não pode ser baixo, né, que deve servir também, como a gente falou, de alerta, né, de repreensão, também para que a outra parte, a parte que cometeu o dano, a parte culpada, ela tome cuidado mais, atenção do ambiente onde ocorreu o episódio, né? Houve apelação, essa decisão do primeiro grau pense que é devido os danos materiais em forma de pensão mensal à autora pelo falecimento, sendo que esta pensão deve corresponder a 2/3 do salário mínimo desde os 14 anos, data em que a menor deveria iniciar sua carreira laboral, até a data em que a vítima completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria. Quer dizer, 50 mil foi danos morais, danos materiais, 2/3 do salário mínimo, entre 14 e 25, quer dizer, durante 11 anos, né? Essa foi a adesão do primeiro grau.
Ele julgou parcialmente procedente o pedido, né? Na inicial, né? Formulado, né? Essa foi aqui a decisão. Só que houve uma apelação, né? Certo? A apelação com relação ao montante fixado. E na decisão verificou-se aqui, ó, em caso verifique que o juízo a qual o juiz da primeira instância, ao fixar 50 mil, não ponderou adequadamente os referidos critérios de arbitramento da indenização por dano moral. Quer dizer, quando houve essa apelação, a corte, né, colegiada aí, o Tribunal de Justiça, ele entendeu que o juiz do primeiro grau, ele não foi, digamos, deixa eu olhar aqui, um minutinho só que o Severino está falando. Luiz e Ranilson, vocês estão me ouvindo bem? Estou sim. É porque o nosso amigo Severino está sem ouvir. Eu aqui tô ouvindo normal. Eu respondi, os colegas estão ouvindo bem. E o Ranilson, está tudo tranquilo, Ranilson? Está ouvindo direitinho? Bem, deixa eu ver Severino agora. Está ouvindo bem, Severino? Bem, eu vou continuar, qualquer coisa a gente volta, né? Logo, vê bem, no segundo grau, o juiz entendeu, o tribunal, né, a corte colegiada entendeu que o juiz da primeira instância, ele não fixou dentro dos parâmetros, que é o entendimento hoje das cortes supremas, né? E você vai observar a mudança que ele proporcionou na decisão. Ó, nesse intuito, o valor estipulado pela sentença merece ser majorado para 100 mil, ele dobrou, o que se adequa às funções que o Instituto pretende, conforme já decidiu a jurisprudência pátria em casos similares. Aí ele fixou, mostrou aqui, ó, uma decisão do STJ, tá vendo? Inclusive, essa aqui está arbitrada em 300 mil. Tá vendo? E também tem um detalhe. Passando agora à segunda fase, para a fixação definitiva da indenização, partindo do valor básico anteriormente determinado, ajuntando-se às circunstâncias particulares do caso, deve-se considerar o evento traumático caracterizado pela morte prematura da vítima por conta não natural, enterridade. Nossa, áudio. E aí, tá ouvindo direitinho? Áudio. Mas para aqui, mas assim, cai aqui, ó. Tá ouvindo bem, Não tá saindo Severino? nada. Nada. Queimou, só queimou a saída do meu celular. Eu mandei ele olhar o fone. Vamos lá. Mandei ele olhar o fone. Vamos lá, então. Deve-se considerar o evento traumático caracterizado pela morte da vítima, né? Ele trazendo aqui né, o acordo, né, que ele mencionou, né? E aqui a decisão final, tá? Que foi estabelecida no segundo grau. A indenização, ele ficou naqueles 100 mil, passou para 100 mil, e ficou 2/3 do salário mínimo até os 25 anos e 1/3 do salário mínimo até 65 anos. Isto é, a mãe da criança iria receber 100 mil, né, corrigido, evidente, mas 2/3 do salário mínimo até
a idade, aos 25 anos, quando a criança, né, iria completar 25 anos, e até os 65 anos de idade, né, mais um terço do salário mínimo, né, para que vocês possam, né, entender. Liga para mim aí, uma. Liga para mim aí. Vocês viram aí, Ranilson, Luiz Henrique, como a decisão alterou, né? Na primeira para a segunda instância? Ele considerou, no caso, mais agravante ainda, né? Ou seja, aumentando a pena, né? Isso. Ao invés de 50 mil, passou para 100. E ao passou invés... para 100 mil e ela vai ter que ser ressarcida até os 65 anos de idade da filha, né? Exatamente. Esse é o padrão hoje, viu? Uhum. Eles consideram essa idade, né, 65 anos, como sendo mais ou menos uma idade até onde a pessoa viveria, né, ou pelo menos se aposentaria, enfim. Aí, no caso, quem pagaria todo esse valor é a arquidiocese, né? Exatamente. Olha, bora ver aqui a decisão. Ó. Porque, na realidade, nesse caso, existia um vínculo empregatício. Agora, presta atenção. Ementa. Morte, filho menor, afogamento, evento religioso, responsabilidade da entidade. Dano moral, quanto desarrazoado, majoração, o que pode acontecer em algum procedimento administrativo, a entidade tentar transferir isso para a pessoa. Né? Mas, sim, é outro procedimento. É outro procedimento. Não é que ela tem que provar, inclusive, que a atitude, porque ela mesma, assim, na defesa da entidade foi, inclusive, defendendo a professora, né? O ato dela foi um ato normal, né? Permitiu as crianças molharem o pé. Logo agora ela não podia entrar com ação. Eu entendo, é difícil de entrar com ação agressiva, até como uma instituição religiosa, ela dificilmente iria, assim, agir nessa perspectiva. Vamos ver se Severino Ramos entrou. Severino, e aí? Está conseguindo ouvir? Ah, não, né? A gente consegue ouvir ele, mas o Ranilson não está por aí não, ou tá, o Ranilson? Ranilson Lemos. Está travado dele o microfone, né? Eu estou, professor. Pronto, Ranilson. Deu para entender direitinho aí? Deu sim, professor. E aí eu vi até um perigo, a gente assim fica mais alerta em relação àqueles passeios que às vezes as igrejas ela fazem, as entidades religiosas ela promove. É verdade. Né? O risco é muito grande. Porque normalmente quando você vai para um passeio desse, a entidade religiosa assina um documento, né? Sim. Junto ao local desses clubes, onde ela se responsabiliza pelo que acontece durante o evento, né? Agora, é evidente que tem locais, digamos, que são áreas comuns, onde tem piscina. Eu acho que se não for um clube, tudo bem, entregar uma casa e você utilizar, fica sua, né? Agora, se for um clube, ele tem que ter a obrigação de ter uma pessoa para guardar a piscina, né? Para vigiar, porque você é como aquela responsabilidade para os donos de hotéis, né? De albergues, pelas pessoas que estão lá, né? Assim, ela tem que zelar, tem que ter cuidado, né? Pelas pessoas que estão presidindo lá dentro. Enfim, esse caso é bem interessante, porque mostra o quanto... imagina, gente, da noite para o dia, 100 mil de indenização, corrigido, né? A data do ajuda, mais 2/3 de um salário até os 25 anos e 1/3 até os 65 anos. Quer dizer, uma obrigação de 40 anos. Pois é. É uma coisa... Veja bem, é uma ação e veja, é uma ação comum, viu? Imagine as escolas, tem escolas, por mais que você tome todas as precauções, acidentes acontecem.
Quando os acidentes acontecem, você acaba tendo prejuízo imenso, né? Tem que desembolsar um valor absurdo, né? Logo, é muito preocupante essa questão da responsabilização, né? Da responsabilidade civil, né? A gente tem que ter muito cuidado em relação a essas ações, esses eventos que as organizações religiosas fazem, porque eles respondem por isso. Durante o culto também, né? Logo, é importante que a gente tenha essa perspectiva e tenha esse entendimento, né? Que essas coisas elas podem acontecer. Nós devemos estar assim, preparados, né? Para que essas coisas não possam acontecer conosco. Esse aí foi o nosso segundo caso de hoje. Eu queria só abrir um pouquinho para vocês, se vocês têm alguma pergunta para a gente fazer, alguma coisa interessante que vocês queiram perguntar, ou algum comentário. Estou à disposição de vocês. Não, sobre os casos, eu compreendi bem, né? Eu acho que o primeiro foi mais complicadozinho, mas o segundo ele foi mais claro, entendeu? Mas eu particularmente entendi o caso. Porque no primeiro ali foi a igreja foi alcançada, né? Também porque a pessoa estava a serviço da igreja, né? Aí, é verdade. Por que ficou um caso mais difícil, né, Luiz, para a gente observar? Porque o fato ali era indiscutível, né? Pelo menos, segundo caso, a morte, né? Isso. E dentro do ambiente, no evento, logo, a questão da responsabilização já estava clara, praticamente clara, né? É evidente, se não tivesse sido numa própria igreja, tivesse sido assim, em outro momento, a pessoa invadido lá e morrido afogada na lagoa lá, tudo bem. Mas num evento, né? A pessoa, durante o evento, participando de uma atividade, veio a falecer, a questão agora é só discutir o quanto, né? Lá é verdade. Da igreja, provavelmente uma perícia, se ele entrou de ré na frente do carro, ou se o carro bateu lá atrás, né? E a pessoa estava vinculada à igreja, não estava ali o nexo de casualidade, né? A conduta, o resultado, estava até claro, mas quem teria sido o autor, né? Responsável pela conduta e queria responder simplesmente o motorista ou, digamos, a empresa, no caso, a igreja, a organização religiosa, a quem o motorista estava realizando uma atividade, que era o pastor, né? Não tem muito o que falar nessa ocasião, né? É uma coisa muito clara, muito, muito evidente, né? Muito evidente. Deixa eu ver aqui. É verdade. Com isso aqui, gente, com esses dois casos, é porque nós já estamos aqui. O Severino está com dificuldade. Professor, Oi. Por favor, o senhor deixa o meu microfone desligado, por favor, porque eu estou numa emergência no hospital com uma criança. Aí geralmente um chora, outro chora, tá certo? Aí eu vou ficar só ouvindo, eu não posso participar. Não, tá bom, meu irmão, mas olha, eu já estou, assim, já estou finalizando, que já são 9h21, assim, em 8 minutos, 9, não dá para apresentar outro caso. Certo. A gente pode marcar para fazer uma conversa, até para cumprir alguns créditos a mais aí, trazendo alguns casos na próxima semana. Se vocês quiserem, eu trago mais uns 2 casos e mais algumas definições, aí a gente vai se aprimorando, porque direito é prática, né, gente? Com certeza. Isso, é prático. Eu agradeço. Para mim é interessante. Pronto. Aí eu tenho tem vários casos, eu tenho uma dezena de casos, de estudo de casos. Aí eu posso marcar para a gente trazer na próxima semana, eu vou disponibilizar esse vídeo, né? Esse o passado, que eu estava com dificuldade de localizar,
Até porque o Severino não está conseguindo ouvir. Aí Uhum. teve a oportunidade de ouvir e de participar conosco na próxima semana. Pode ser assim? Ok, professor. Só mais uma pergunta, professor. Pode fazer. No final da próxima aula, o senhor vai passar as nossas atividades? Olha, uma das atividades que eu pedi para a gente foi fazer uma ficha de leitura daquele debate, lembra? Que, Isso, lembro. pronto, aquele dali vai ser uma, né? Certo. A outra atividade vai ser você trazer para mim um estudo de caso na área de direito religioso nos moldes que eu fiz aqui. Aí como é que você vai fazer? Ok. Você vai fazer uma pesquisa na internet. É fácil isso, né? E você vai colocar o que foi pedido, qual foi o evento, né? O evento. Uhum. Quem foi que praticou a conduta, né? E qual foi o dano. E aí a gente vai observar qual foi a decisão na primeira e na segunda instância. Vão ser essas duas atividades. Um resumo uma ficha de leitura daquele debate, que eu vou disponibilizar para vocês no link que ainda está rolando aí. E o outro vai ser cada um traz um estudo de caso. O resumo lá, o meu já está praticamente feito, porque eu acompanhei lá no próprio YouTube, né? Oi? O resumo meu está praticamente feito porque eu acompanhei lá no próprio YouTube, né? Quando teve a live. Certo. Certo. Não, tranquilo, olha. Severino, você conseguiu entrar agora? Nada. Tá ouvindo ou não? Terminar agora 9h30, perdi a aula todinha. Não sei começar, não. Mas tá ouvindo? O Severino não está ouvindo. Então, olha, Luiz Henrique, tudo bem, você Tem a pode. senha, pai, tá registrada essa senha. Você pode No celular, tá no sistema. preparar. Vou falar para os outros colegas também, a Beth não veio hoje, né? Para que a gente possa ter esse estudo de caso. Cada um vai fazer um estudo de caso e um resumo, uma ficha de leitura daquele debate. Certo. Tá bom assim? Tá bom, professor, ok. Então, Deus abençoe vocês aí, o Ranilson também. Eu vou passar um áudiozinho para o grupo, para o Severino ficar tranquilo. E eu vou ver se amanhã eu já disponibilizo os 2 vídeos. Tá bom assim? Tá certo, professor. Deus abençoe o senhor também, viu, professor? A paz do Igualmente. Senhor.